Ok, irmãos, boa tarde para todos. Vamos para mais uma escola bíblica dominical na Igreja Presbiteriana do Crespo e nós estamos aqui na lição número 6 e não sei na sua página, mas no meu livro é a página 51. Então hoje nós vamos completar a segunda parte dessa lição, que é baseada em Atos dos Apóstolos, do capítulo 5, de 17 a 42. O livro de discipulado que estamos usando é Luz para o Caminho, a Identidade do Discípulo. E queremos falar um pouquinho com esse título da nossa lição, que fala sobre pagar o preço, que é exatamente nesses versos, nesse momento em que os discípulos estão anunciando as boas novas, anunciando Cristo, em obediência a Ele, quando Ele manda, os comissiona, em Mateus 28, de 19 a 20, quando diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele menciona exatamente, eles estão anunciando essas boas novas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Nesse momento aqui eles estão em Jerusalém anunciando e assim Deus abençoou muito. Nós vimos domingo passado e o que aconteceu? Vimos o nosso princípio dessa lição. Nesses versos nós aprendemos que a graça de Deus capacita o cristão a pagar o preço de seguir a Cristo. Essa graça que ela move, que ela motiva, que ela mesmo dá razão, que ela assim desperta-nos, para anunciar, nos dá fervor e ousadia. Deu para os apóstolos também, acontece conosco nos dias de hoje, ou deve acontecer conosco também. E verificamos um pouquinho que assim os líderes, esse Lucas narra esses apóstolos que deveriam ser aí modelo, exemplo, e Deus o Senhor resolve testá-los mesmos, nesse momento, como eles agiriam nessas circunstâncias de antagonismo, de produção, de ação de Deus, de pessoas se arrependendo de seus pecados e crendo, mas ao mesmo tempo também de oposição, de perseguição, de prisões, e essa maneira como eles agiriam também fortaleceria suas próprias vidas, mas fortaleceriam também e trariam vigor e fervor espiritual para aquela comunidade que estava se iniciando assim pelo testemunho dos apóstolos. Nós vimos isso domingo passado. Vimos que eles também estavam contra uma cultura, a cultura da época, eles estavam implantando a cultura do reino, o ensino do Cristo, o ensino do Senhor Jesus, o ensino do reino que é o antagônico ao ensino do mundo, é uma contracultura. Jesus ensina isso, e diz que o mundo o odiou e vai nos odiar com toda a certeza também. Se perseguiram a mim, perseguiram a vós outros. Se eles ouviram a mim, eles ouvirão também a vós. Eles estão anunciando essas boas novas e uns creram, outros não, rejeitam. E principalmente os líderes religiosos, os governantes, causaram uma grande oposição. E o texto diz para nós que foi movido por inveja mesmo, quando o Evangelho vai entrando, vai alcançando vidas, e eles ficaram muito revoltados com esse avanço do Evangelho, principalmente os líderes religiosos também. Então nós vimos também que imediatamente por esse avanço do Evangelho, das boas novas que estavam sendo anunciadas, que em Cristo havia perdão dos pecados, que em Cristo havia reconciliação com Deus. Os religiosos da época, o poder político, econômico, cultural, veio com muita fúria, em relação aos apóstolos, levando a prendê-los, se levantaram com muito furor para demonstrar quem tem poder, ou imaginavam que tinham todo o poder. E Lucas menciona aí que, como quem costuma pensar que o poder está com quem manda prender, é assim que Lucas começa a relatar esse acontecimento. Então, os apóstolos estão pregando ali no templo de Jerusalém, e vêm os soldados do templo enviados pelos sacerdotes, e eles prendem mesmo os discípulos. O verso ensina para nós, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tornaram-se de inveja, que foram motivados por isso,
né, e prenderam os apóstolos e os recolheram ao cárcere, né, à prisão pública, né, e no outro dia julgavam que eles iriam julgá-los, né, mesmo. Mas acontece o seguinte, nesse ínter, né, e eles pensavam que estavam prendendo simplesmente homens, eram homens comuns, né, mas era algo corriqueiro, alguém que estava perturbando a ordem, mas não. No entanto, que eles estavam prendendo eram homens que eram presos, que foram presos, eram completamente comprometidos com o Senhor Deus e estavam dispostos a ir até o fim de suas vidas pagando o preço, né, de obediência ao mestre nessa missão. Então, o que ocorre? Então, podemos pegar esse título aqui também da loucura de depender de Jesus. E foi assim que eles avançaram, né, dependendo do Senhor Jesus. Jesus disse para eles que eles iam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Isso já tinha ocorrido no capítulo 2, já estamos no capítulo 5. E diz que eles estariam, no Evangelho ele fala que estariam todos os dias conosco até a consumação dos séculos, né? Ele fala isso em Mateus, também no capítulo 28, e você verifica o seguinte, que os apóstolos haviam sido escolhidos, seriam recolhidos da prisão pública e fecharam as portas, trancados ali, e no outro dia iam ser julgados. E nós vimos também domingo passado que, assim, para eles talvez não tinha chance de escapar, né? Estavam bem fechados, trancados, com escoltas ali, mas vimos que Deus interviu nisso. Quanto a isso, eles estavam, os religiosos ali estavam tranquilos, né? Aparentemente tranquilos, mas o texto conta que à noite, né, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, né? Algo milagroso, e libertou os apóstolos e anunciou e disse para eles, né, agora vocês voltem, ide e apresentai-vos no templo, lá onde eles foram presos, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Anunciem as boas novas, anunciem o Cristo, anunciem o Senhor da vida. Jesus manda novamente, manda que o anjo fale para eles, que eles voltem novamente, eu usei a expressão no domingo passado, para o centro do furacão, né, para o olho do furacão, né, onde eles foram ali presos por anunciar as boas novas. Jesus manda para lá de novo. Vocês vão lá e anunciem, né? E foi exatamente o que eles fizeram. E quando, diz o texto ainda, quando os sacerdotes, eles resolvem mandar as pessoas, os soldados no cárcere para trazer os presos, eles não encontram as portas fechadas, trancadas, mas os homens não estão lá, né? Somente o milagre mesmo poderia livrá-los, e foi exatamente o que aconteceu, né? E sem isso, sem qualquer participação dos discípulos, né? Estavam lá, assim, como diria, era impossível para eles, né? Estavam completamente indefesos, trancados ali, mas o Senhor Deus, né, veio somente com um milagre que poderia livrá-los, e foi o que ocorreu, foi o que aconteceu no texto que narra para nós. Então, quando as autoridades foram lá, como eu falei agora há pouco, né, foram informadas que os prisioneiros tinham escapado, ficaram sem saber o que dizer, né? Na verdade, eles viram as portas fechadas ainda, mas não tinha ninguém mais lá. E veio alguém e anunciou, eis que os homens que recolheste do cárcere estão no templo ensinando o povo, porque Jesus tinha mandado que eles voltassem ao templo e ensinassem todas as palavras desta vida, e foi exatamente o que eles fizeram, né? Agora, a aplicação parecia uma grande chance para os apóstolos, né, nessa fuga, nessa retirada, de sumir, desaparecer dali, mas não foi o que eles fizeram. Eles realmente ficam em Jerusalém, vão ao templo e eles obedecem ali, anunciando, pagando o preço de anunciar essas boas novas, né? E eles tinham proibido de eles ensinassem o nome do Senhor Jesus. Lá na frente eles, diante do Sinédrio, recolhem novamente e vão falar com mais ênfase essa expressão, né? Proibindo mesmo, declarando que eles não deveriam anunciar o Cristo. Então, isso só foi possível essa ousadia, essa maneira de anunciar,
porque eles aprenderam a depender de Jesus. Ainda que pareça loucura, estava gravado no coração deles o que Jesus disse, né? Sem mim nada podeis fazer, né? E hoje nós refletimos a mesma coisa também, né? Nós não convertemos pessoas, nós não convencemos pessoas, nós não temos poder para mudar a vida de ninguém, nem a nossa própria vida, né? Então, sem o Senhor Jesus, anunciamos o Evangelho e Deus usa esse Evangelho, o Espírito fala ao coração das pessoas e as transforma, as faz nova criatura, as faz nascer de novo. E foi o que ocorreu, mas o Espírito veio capacitando. Foi o princípio que nós vimos nessa lição, né? Nos capacita com graça para que eles possam anunciar o Evangelho, né? Com ousadia. O exemplo dos apóstolos deve ter enchido o coração da igreja de alegria e ânimo, e se depender de Jesus é loucura, então queremos ser loucos. Foi com esse ponto que nós fechamos domingo passado a nossa lição. E vamos entrar hoje, né, no assunto, na segunda parte, algo novo, que não vimos domingo passado, e isso também quero dar ênfase, né, sobre a ousadia de viver para Jesus. E podemos ver aqui no nosso conteúdo é o seguinte, que eles vão ao templo, um lugar sobre o domínio do sumo sacerdote, porque o anjo disse para eles, voltem lá ao templo e anunciem, né, essas boas novas, anunciem as palavras desta vida, ele usa essa linguagem, né, anuncia o Evangelho, anuncia Cristo, o perdão dos pecados, e ali continuavam ensinando sobre Jesus. Foi exatamente o que eles fizeram, lá no lugar onde eles foram presos. Os soldados os levaram e os apresentaram ao Sinédrio com a acusação de estar ensinando ao povo o nome de Jesus. E desta maneira, enchendo Jerusalém da sua doutrina, que é o que diz em 5:28, né? E os recolhem novamente, os levam diante dessas autoridades, os apresentam. E o que ocorre lá? E o que ocorre é o seguinte, que é impressionante notar a ousadia desses apóstolos, esses homens simples da Galileia, alguns deles sem muito, capacidade de cultura intelectual, sem muito iletrados mesmo, né, contudo cheios do poder de Deus. E eles não hesitaram, não hesitam, né, em confrontar o poder ameaçador das autoridades de Jerusalém, né, que se mostravam ávidos, né, para destruí-los, né, de qualquer forma. Mas não foi o que aconteceu, né? A igreja, tanto é que chegou até nós, né, por assim dizer, nos confins da terra, né, em todo mundo seria pregado esse Evangelho. E assim que eles afirmam estarem dispostos a tudo, prontos para pagar o preço da obediência a Deus, né? Mesmo com essa perseguição. Eles não abrem mão, os apóstolos ali, da sua fé, da esperança que enche os seus corações, nem da cultura do reino de Deus, de ensinar, de implantar a cultura do reino de Deus, né? Sobre o próprio Senhor Jesus, sobre o perdão mesmo dos pecados, sobre como se deveria viver em comunhão, em oração, no partir do pão, ensinando os costumes do reino. Quando Jesus os chama e diz, olha, vocês vão pregar e vão anunciar a toda criatura e vão ensinar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. A missão tinha a ver também com o ensino, tinha a ver com o discipulado, né? Eles precisariam ser instruídos nos princípios do reino de Deus, nos ensinos que Jesus tinha passado para eles também, porque Jesus usa em Mateus 28:19-20, vocês vão ensinar tudo o que eu tenho ensinado para vocês, para esses novos pessoas que vão se arrepender dos seus pecados e crerem em mim. Então, nem da cultura do reino de Deus, de maneira especial, aprenderam de Jesus. Eu vou ler esse ponto aqui novamente, para dar mais sentido, né? Então, eles não abrem mão de sua fé, da esperança que enche os seus corações, nem da cultura do reino de Deus, que é o que eu mencionei agora há pouco, que de maneira especial aprenderam de Jesus, né? E foram comissionados por ele para realmente anunciar e ensinar o povo essas doutrinas do próprio Senhor, do Cristo, que eles aprenderam. Então, viver para Jesus exigia
e exigia e exige coragem e ousadia, ainda hoje, porque vai contra a cultura, para que se posicionar diante da cultura do mundo. Jesus não enganou, não, ele disse, como perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se eles como não ouviram a mim, também não, se ouvirem a mim, ouvirão a vós também. Jesus não engana os discípulos, né? Ele coloca, nem todos vão crer, né? A Escritura chega a mencionar que o Evangelho não é de todos, né? Não são todos que creem. Eu acho impressionante ali no texto de Lázaro, a sua ressurreição, né? Um milagre fantástico, após 3, 4 dias de morto. E aí alguns creram e outros não. O texto fala exatamente isso. Viver para Jesus, então, exige abrir mão do medo e da covardia para não se contaminar com tudo que o mundo oferece. Hoje está diante de nós também, né? O mundo está aí oferecendo coisas, o mundo está aí para nós, de maneira sutil, né, se colocando, oferecendo ideias, e assim, primeiro coloca que você deve ser tolerante, depois o mundo coloca, quando assume o poder, aí ele começa a afastar tudo aquilo que é princípio do bem. É assim que eles fazem a cilada, né, a arapuca, que é assim que Satanás faz, né? Primeiro convoca todos para serem uma certa tolerância, né, mas depois você verifica que assumem as coisas e aí vão tirando tudo que é assim, as coisas corretas, né, as coisas do reino mesmo de Deus. É assim que eles agem, nessa sutileza desse engano. E a contracultura vem desse jeito. Podemos lembrar dos amigos de Daniel e do livramento deles da fornalha, né, quando diz lá o texto para nós, né, que eles ousaram também não se contaminar com as finas iguarias do rei. Estavam diante de ofertas grandes, mas tomaram uma posição firme, né, nesse momento. É um exemplo para nós também. Então, depois de eles terem sido confrontados com a ousadia pelos apóstolos, esse sinédrio, esses homens, esses religiosos, o sinédrio já havia decidido matá-los, mas um certo Gamaliel, fariseu, mestre da lei, certamente levantado por Deus, obviamente, impediu que se realizasse a matança, né? E ele diz, chega a dizer para eles, se essa obra que esses homens estão fazendo não é de Deus, perecerá, mas se for de Deus, não adianta vocês estarem querendo lutar contra ele, né? Então Deus intervém usando até esse homem, esse fariseu chamado Gamaliel também. Eles deram ouvido a eles, mas fizeram o seguinte, para não passar assim em branco, despercebido, né, os apóstolos foram açoitados, proibidos de falar em nome de Jesus, e em seguida foram soltos. Mas se lembrarmos, o texto diz que os apóstolos perguntam para ele se seria mais interessante e importante obedecer aos homens ou a Deus. Porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus deu ordem para eles de irem anunciarem o Evangelho a toda a criatura. E é o que eles fazem. O que ocorre ainda? Tudo cooperava, né? Tudo estava cooperando para que os apóstolos saíssem ali do sinédrio, daquele julgamento, daquele interrogatório, daquela oposição, murmurando, reclamando da dor, do sofrimento causados por serem fiéis a Jesus. Mas o texto ensina diferente, né? Atos 5:40 a 42 diz que eles saíram regozijando-se, né, por terem sido achados dignos de sofrer afronta pelo nome do Cristo, né? Não sei se hoje é assim que acontece conosco, né? Mas devemos pensar, refletir nisso, né? E há antagonismo, há realmente, como diria, há forças contrárias em relação, pensamentos contrários ao Evangelho quando anunciamos, com toda certeza. Houve naquela época e há nos dias de hoje também, né? Então, aos nossos olhos, a atitude dos apóstolos podia parecer até assim algo estranho, né? Puxa, como é que eu estou anunciando aqui essas boas novas, sofro
prisões, sofra açoites, né? Eles saem regozijando, saem alegres ainda, saem felizes, né? Porque eles entenderam o que era o Evangelho, o valor do Evangelho, eles compreendiam realmente que era todo o seu recurso, o que eles tinham, era toda a sua vida, era todos os seus bens, era toda a sua família, era tudo que eles eram, né? Era o viver e o morrer, pertencia realmente a Deus. Eles estavam comprometidos, inteiramente comprometidos, totalmente comprometidos, né? E aquilo eles acreditavam de fato, de verdade. Ninguém morre por algo que você não acredita, né? Todos eles foram martirizados, né? O último apóstolo a morrer, João, na ilha de Patmos, talvez aos 90 e poucos anos, quando tem revelação de Apocalipse, mas todos eles foram martirizados, sem exceção. Nenhum dos apóstolos morreram de gripe, né? Eles morreram porque acreditavam, foram martirizados, foram mortos, foram sacrificados, porque criam e anunciando as boas novas também, né? Foram semente do Evangelho, né? Jesus disse: se a semente não for plantada, se ela não morrer, ela não germina, né? E foi o que aconteceu mesmo com eles, né? Literalmente. Então, mas se consideramos que suas vidas pertenciam, né, naquele momento, inteiramente a Jesus, e que eles sabiam que o Senhor tinha dado sua vida por eles, né, isso fez toda a diferença, né? A vida deles era de Cristo, né? Paulo menciona isso um pouquinho na frente. Depois diz: o viver para mim é Cristo, né? E o morrer para mim é lucro. Paulo diz: eu não tenho uma vida em nada preciosa para mim mesmo, conquanto que eu possa anunciar, né, e cumprir o ministério que eu recebi do Senhor, né? Ele tinha entendido, né, realmente o valor de anunciar as boas novas. Então, eles também viram que o Senhor tinha dado a sua vida por eles, né? E então passamos a compreender que sofrer por Jesus, se necessário for, e possivelmente vai ser necessário, era demonstrar por ele um amor parecido com o dele. Então, essa é uma aplicação que eu quero fazer ainda, que o nosso livro faz, nossa lição, né? Então, compreender que sofrer por Jesus era demonstrar por ele um amor parecido com o dele. Por isso Lucas escreve que todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. É claro, foi proibido, foi ameaçado, foram presos, mas eles não cessam, eles anunciam, eles proclamam, né? E precisamos fazer isso com toda certeza. Eu sei que somos sabedores disso, mas esse mesmo poder que os moveu, devemos rogar ao Senhor para que venha sobre nós dia a dia, nessa ousadia, e possamos proclamar no poder do Espírito Santo mesmo. Então, naturalmente, essa atitude indicava que eles confiavam que aquele que liberta é maior do que aquele que prende. E com toda a certeza, né? Eu quero só ficar por aqui nessa última parte, concluindo a nossa lição, um pouquinho mais curta, porque ela vem complementando, repetimos algumas coisas, mas isso é a grande verdade para os nossos dias também, né? E naturalmente esse entendimento de que aquele que liberta é maior do que aquele que prende, né? Quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ele garante a sua presença, ele garante a eficácia da sua mensagem nos corações das pessoas, de acordo com o seu querer e a sua vontade. Bom, eu desejo que Deus possa abençoar os irmãos com essa palavra. Leia novamente o texto, né, de Atos capítulo 5, 17 a 42, e reflita um pouquinho, né, responda aí as questões também. Ok? Tchau, tchau para todos. Até mais.